Graça e paz. Eu quero aqui trazer uma clareza a um assunto que muitas pessoas têm me questionado e têm encontrado, dificuldade. Eu quero trazer luz sobre esse assunto, que é sobre oferta de reparação e qual oferta que agrada a Deus, qual tipo de oferta que agrada a Deus. Amém? Você que está aí no vídeo agora, não esqueça de dar o seu like aqui no vídeo, para ajudar o canal. Esse canal é meu, é um canal particular, é onde eu posso me expressar com liberdade, de acordo com a vontade da palavra de Deus, de acordo com a clareza que a palavra de Deus nos traz. Amém? Então não é ligado a nenhum ministério, a nenhuma religião. A única religião ligada a esse canal aqui é Jesus Cristo e a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Levíticos capítulo 5, versículo 14. Vamos lá. A lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, O Senhor disse a Moisés, 15. Se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então levará ao Senhor um carneiro do seu rebanho sem defeito, avaliado em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Amém? Oferta de reparação, estamos entendendo sobre isso. Isso aqui é a pessoa, essa lei veio para o povo de Israel, amém? Para os judeus, amém? O povo escolhido, certo? Nós, vamos se dizer, antes, que não conhecia Jesus, era estrangeiro, era gentil, nós fomos enxertados, amém? Somos o ramo enxertado através de Jesus, amém? Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Então vamos lá para Levíticos capítulo 6, versículo 6. Isso aqui é a pessoa que pecar contra o seu irmão, Tá aqui, ó. No Levítico 6, 2 eu vou ler. Se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, enganando o seu próximo sobre um depósito ou penhor ou roubo, ou tiver praticado extorsão contra o próximo, se achar algo perdido e enganar ou jurar com falsidade sobre isso, ou se fizer qualquer coisa que o homem costuma pecar, que é da nossa natureza, o pecado de Adão, o pecado ele acompanha essa carne, esse corpo que nós vivemos, amém? Então vamos lá, pular para o versículo 6 agora. E como oferta pela culpa, levará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, ele o levará ao sacerdote como oferta pela culpa, corretamente avaliado. Versículo 7. E em favor dele, o sacerdote fará expiação diante do Senhor, e ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito, pelas quais se tenha tornado culpado. Certo? Irmãos, eu quero explicar uma coisa sobre isso aqui, oferta de reparação. Isso aqui é um mandamento que Deus deu a Moisés naquela época para o povo judeu, para o povo de Israel. Amém? Porque ainda não tinha vindo o Cordeiro Imaculado, não tinha acontecido o sacrifício perfeito, que é o que Jesus fez na cruz por nós. Amém? Então a pessoa ela tinha que levar aqui, ó, se ela transgredir a lei, se ela transgredia contra o seu irmão, ela tinha que levar um carneiro, de até 1 ano, de idade, um cordeiro, melhor dizendo, e o sacerdote, e depois ele teria também que fazer uma oferta, ofertando aqui, ó, no capítulo 5 de Levíticos, no versículo 16, assim fará a restituição pelo pecado que tiver cometido em relação às coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará um quinto, que esse aqui é quem pecava contra as coisas sagradas de Deus, amém? Lhe acrescentará um quinto,
e dará ao sacerdote, e com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação em favor dele, e ele será perdoado. Amém? Deixa eu te falar. Com o sacrifício de Jesus, tudo isso aqui não é mais necessário. Amém? Se o seu líder ou a instituição onde você congrega tá trazendo vida a isso aqui, tá trazendo esse ensinamento para você, é com a intenção de arrecadar mais dinheiro. Amém? De arrecadar mais oferta. Porque você pode ver aqui que, né, eles davam até um quinto a mais para o sacerdote. Amém? Essa cultura é do povo judeu. Esse mandamento era para o povo de Israel, o povo judeu. Amém? Eu, né, você, não judeu, nós não devemos pegar os costumes judaicos. Amém? Ah, mas Jesus cumpriu toda a lei. Sim, ele tinha que cumprir. Até porque também ele nasceu numa família judia. Maria e José era judeu. Ele nasceu dentro do povo escolhido. E ele tinha que nascer. Porque ele tinha que cumprir toda a lei. E ele cumpriu realmente. Ele praticou todos os processos judaicos. Né? Foi circuncidado. Praticou tudo. Só que você pode ver que ele curou uma mulher no sábado. E os religiosos criticaram ele. E ele falou: por acaso vocês vão deixar que os animais de vocês morram de sede no sábado? Entendeu? Agora a questão é, existe dia para fazer o bem, irmão? Existe dia para amar o próximo? É isso que eu quero trazer à luz. Existe isso? Não existe. Então, mas Maria fez uma oferta de reparação lá em Lucas. Então vamos entender isso daí. Amém? Maria era judia, né? Ela vivia nessa cultura do judaísmo. Ela era judia, né? Então vamos lá, Lucas, capítulo 2, versículo 21. Lucas 2, 21. Lucas 2, 21. Eu quero trazer aqui na palavra de Deus, esse canal é para isso, para trazer luz na palavra de Deus, amém? Lucas capítulo 2, versículo 21, vamos ler aqui um pouco. Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, amém? Jesus nascendo numa família de judeu, sendo judeu, ele cumprindo toda a lei, amém? De Moisés. Ser circuncidado, foi-lhe dado o nome de Jesus, como o anjo havia chamado antes de ele ter sido gerado. Terminados os dias da purificação, amém, deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. 24. E para oferecerem um sacrifício segundo estabelecido na lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Amém? Essa lei foi dada, né, para Moisés e ela está descrita lá em Levíticos capítulo 12. Amém? Então vamos lá para Levíticos capítulo 12. Eu tô caminhando aqui pela palavra de Deus só para mim chegar depois, concluir para você qual tipo de oferta que agrada a Deus e se oferta de reparação dessa maneira que estão ensinando tem valor ou não. Amém? Vamos lá, Levíticos capítulo 12. Vamos entender lá, ó. Aqui em Levíticos capítulo 12, toda mulher judia, né? Povo judeu, se dava à luz a uma criança, ela tinha que ficar 7 dias, né, separada, porque ela era considerada impura, amém? Pelo sangramento do parto, amém? Se ela dava à luz a uma menina, ela tinha que ficar 14 dias separada, não saía nem para o templo e nem tinha contato com seu marido, com ninguém, porque era considerada impura, amém? Então foi isso que Maria fez aqui em Lucas, né? E aqui ainda continua. E essa mulher, depois desses dias de isolamento, de separação, ela tinha que ir lá no templo, né? Se era o filho primogênito, que era o caso de Maria, era o primeiro filho dela, ela tinha que apresentar a Deus, amém? Conforme está escrito. E
tinha que oferecer uma oferta, que era a oferta de um cordeiro de até 1 ano de idade, ou 2 rolinhas ou 2 pombinhos, ou um cordeiro de até 1 ano e uma rolinha ou um pombinho. Mas para as pessoas que não tinham condições, né, que não tinham carneiros, né, não era, vamos dizer, um fazendeiro da época, eles levavam 2 rolinhas ou 2 pombinhos, né, que era fácil, era capturar e levar para o templo para poder, né, fazer essa oferta de purificação que a mulher tinha que fazer. Certo? Levíticos capítulo 12. Depois você lê direitinho lá para você ver e confirmar isso que eu estou te dizendo. Amém? Irmão Marcos, mas então, qual é a oferta que agrada ao Senhor Jesus? Qual é a oferta que agrada a Deus hoje? Irmão, vamos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Vamos lá. Está escrito da seguinte maneira: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Amém? Qual é a religião que agrada a Deus? Qual é a religião que Jesus trouxe e viveu aqui na terra? Amar o próximo, irmão. Você pode ver que ele fala com prostituta, ele falou com cobrador de imposto, com pecador, entre aspas, né? Que os religiosos na época excluíam esse tipo de gente e se separavam desse tipo de gente. E eram tudo hipócrita, tudo pecador, tudo fazia para ser visto, orava nas esquinas de braços levantados para o povo ver e para ele ser aplaudido pelo povo. Homem de Deus, o grande homem de Deus. Que Deus tenha misericórdia desse tipo de gente, irmão. Porque Jesus fala, a oferta que agrada a Deus é aquela que eu dou e não tiro foto, não filmo, não saio contando para os outros. A oferta que agrada a Deus é essa, irmão. E quando você dá uma oferta para não ser visto, você está adquirindo galardão no céu. Mas quando você dá uma oferta ou faz algo de bom e filma e quer ser aplaudido pelo povo, você perdeu o seu galardão no céu. Você já teve o seu galardão aqui na terra. O próprio Jesus fala isso. Amém? Ah, irmão Marcos, mas, irmão, a oferta que agrada a Deus é amar o próximo. Amém? Irmão, quebra de maldição. Cuidado com isso, irmão. Não existe quebra de maldição. A quebra de maldição acontece quando um indivíduo de uma família, que vem de uma família de separação ou de uma família de morte, de depressão, esse indivíduo, ele decide mudar de vida. Ele decide obedecer a palavra de Deus, seguir Jesus e não trair a esposa, e determinar na vida dele que o casamento dele é para sempre, e determinar na vida dele que ele não vai tentar contra a própria vida, e só Jesus para curar uma depressão, só Jesus para tirar uma pessoa desse tipo de situação. Então, quando eu decido fazer diferente, a maldição não me acompanha, ela não me acompanha. Amém? Se o meu pai matava, eu decido não matar. Essa maldição não vai me acompanhar. Se meu pai traía minha mãe, eu não vou trair. Essa maldição não vai me acompanhar. Amém? É isso, é mudança de mente, mudança de vida. Amém? Você não precisa fazer nenhum ritual específico para isso. O único ritual que você tem que fazer é mudar sua mente, mudar o seu comportamento, ter uma atitude de obedecer a palavra de Deus, viver o amor, viver a verdade. Amém? Aí você sim vai ter uma vida restaurada, uma vida diferente, certo? Eu não quero estender muito esse vídeo. Então, irmãos, a oferta que agrada a Deus é aquela que ajuda o próximo, que ajuda o necessitado. Amém? Então, vou quebrar uma maldição, vamos comprar aí uma corrente de ouro, dar para sei lá, para um político, para qualquer tipo de líder que seja, um homem que não precisa de oferta, uma pessoa bem de situação, que não passa fome, eu vou dar para ele para quebrar a maldição. Hipocrisia. Em nome de Deus, é para quebrar a maldição que aconteceu no passado. Irmão, esquece, esse tipo de oferta não agrada a Deus. A oferta que agrada a Deus, eu quero fazer, irmão Marcos, uma oferta. Irmão, então pega esse dinheiro, compra cesta básica e doa para as famílias carentes. Pega esse dinheiro, doa para pai,
pega esse dinheiro, doa para um centro de recuperação de alcoólatras, de drogados. Isso agrada a Deus. Isso é uma oferta que agrada a Deus. Não eu pegar um dinheiro ou uma corrente de ouro ou qualquer outra coisa que seja, ofertar na vida de uma pessoa que não precisa em nome de Deus para quebrar uma maldição. Isso é hipocrisia, isso é mentira de quem faz isso. Essa pessoa, ela está querendo a atenção desse líder, dessa pessoa para ele. Ele está querendo ganhar a confiança e a consideração dessa pessoa, não, usando o nome de Deus. Irmão, toma cuidado com isso. É por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. O povo daquela época vivia debaixo de um jugo, porque eles não conheciam a verdade, irmão. E tudo que os líderes da época, os sacerdotes religiosos, hipócritas, mentirosos, pregavam lá, eles faziam porque eles não conheciam a palavra, eles não conheciam a lei. Então Jesus fala, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Irmão Marcos, agora para concluir tudo que eu te falei, eu quero ler aqui um texto que o próprio Jesus disse, lá em Mateus 25, do 31 ao 46. Amém? Mateus 25, do 31 ao 46. Aqui, irmão, vai concluir tudo que eu disse. Amém? Você foi salvo pela graça, irmão, não pelas suas obras, não pelos sacrifícios que você faz, não pelos rituais. Vamos... Irmão, o que é bíblico, o que é a vontade de Deus hoje, dízimo, amém, 10% do seu salário, do seu ganho, certo? Para a igreja onde você congrega, para o sacerdote da igreja onde você congrega, até porque a casa de Deus precisa de manutenção. Ela tem energia, né, para pagar, ela tem obras sociais para manter. Então a igreja, ela existe e ela precisa do nosso dinheiro, sim, precisa do dízimo. Por isso que Deus deixou o dízimo como um mandamento aqui na palavra dele. Amém? Para manter a obra, para manter a família sacerdotal, certo? Oferta. Oferta você dá segundo o seu coração. Mas aonde eu devo ofertar, irmão Marcos? Aonde você quiser. Se você quiser pegar a sua oferta, comprar cesta básica e dar para pessoas que precisam, famílias que não têm o que comer, amém. Se você quiser doar para pai, amém. Se você quiser doar para alguma casa de recuperação, amém. Agora o dízimo, ele tem que ser entregue a uma instituição evangélica onde tem um sacerdote, um pastor, amém. Ele é para manter a obra de Deus, amém. Então vamos lá. Aqui em Mateus, capítulo 25, do 31 ao 46. Do 31 ao 46. 25, Mateus 25, do 31 ao 46. Aqui Jesus fala, eu vou ler um pouquinho para você entender. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, Jesus falando, amém? Ele falando, quando eu vim voltar para buscar vocês... Aí ele fala aqui, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. E todas as nações da terra serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros. À semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Amém? Tem outras versões que falam dos bodes. Amém? E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Até Jesus fala sobre direita e esquerda. Então as ovelhas, o que ele quer dizer aqui? Ele vai chamar os que estão à direita. Aqui ele continua, amém? Se você quiser ler todo o capítulo depois, todo esse trecho, né, que é que é Mateus 25, do 31 ao 46, amém? Aí ele continua, eu vou chamar os que estão à direita, as ovelhas. E ele fala, vinde benditos de meu Pai, amém? Ele fala bem aqui, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e fostes visitar-me.
Então os justos lhe perguntará: Senhor, quando te vimos com fome e te demos comida, e te demos o que comer, ou com sede e te demos de beber? Aí Jesus vai falar: tudo que vocês fizeram para um dos meus pequeninos, dos meus irmãos, fizeram a mim. Então, irmão, tudo que eu fizer para você de bom, eu estou fazendo para o próprio Deus, para Jesus. Então, esse tipo de gente aqui que crê em Jesus e faz o bem, ama o próximo, ajuda os necessitados, é os que vão entrar no reino de Deus, é os que vão ser salvos. Amém? E ele continua aqui. E o rei, ó, quer ver? Eu vou pular um pouquinho aqui. Então eles falam bem aqui. Vamos pular um pouquinho aqui para o versículo 41. Tá bom? Versículo 41. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. Aí esse povo que está à esquerda aqui, mal, né, que não ajudava o próximo, que não amava o próximo, pensava só em si mesmo, pergunta para ele a mesma coisa. Então eles também lhe perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, e na prisão, e não cuidamos de ti? Aí Jesus responde para eles: e ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Os justos são os bons, de coração bom, que amam o próximo. Então, irmão, qualquer coisa boa que eu fizer para você, eu estou fazendo para Deus. E isso está acrescentando lá no meu galardão, isso está sendo contado no livro de Deus. Amém? Mas tudo que eu fizer de mal para você, eu estou fazendo para minha própria condenação, porque eu estou ofendendo o próprio Deus. Então Deus, ele é tão maravilhoso que ele se coloca nas necessidades do próximo. Você pode ver aí que Jesus fala: quando você fizer uma dessas coisas para qualquer pessoa que seja, para um desses meus pequeninos ou irmãos, você está fazendo a mim. Então, irmão, oferta que agrada a Deus: amar o próximo, ajudar os necessitados. Amém? Ninguém consegue isso na sua perfeição. Foi por isso que Jesus veio e se sacrificou. Amém? É por isso. Então Jesus, ele cumpriu toda a lei judaica, ele cumpriu todos os mandamentos de Moisés, ele cumpriu tudo em amor. Por isso que ele mesmo diz: a lei que eu vos dou é esta: ame a Deus acima de tudo, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e ao próximo como se fosse você mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amém? O primeiro, ame a Deus. O segundo, ame o próximo. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra tenha trazido luz para o seu coração e que você venha se libertar desses rituais, se libertar dessas coisas, irmão. E lembra do seu próximo, lembra da sua família, lembra de quem está próximo de você. Ama a Deus, tá? Faça o bem. Faça tudo em nome de Jesus. Tudo que você fizer de bom, fala: irmão, eu fiz em nome de Jesus. Ah, você é bom? Não, irmão, não sou bom não. Bom é Deus. Eu sou mau, irmão. Eu estou lutando para ser bom. Então, irmão, quem luta para ser bom, quem luta para fazer o certo, é filho de Deus. E está aqui, né, salvo, conforme Jesus mesmo descreve em Mateus 25, a partir do versículo 31, certo? Então a questão é: irmão Marcos, mas é aquela oferta que eu dei um prejuízo para um camarada, eu enganei, eu menti ele, eu sei que eu enganei ele, o que eu tenho que fazer? Ir lá pedir perdão para ele, irmão. E se você deu algum prejuízo financeiro para ele, você tem que restituir ele. Isso é correto na lei de Deus. Isso é correto na lei da terra também. Amém? Você tem que restituir esse irmão, essa pessoa, pedir perdão. Amém? Se esforçar para restituir, né? Peça perdão, conserta,
mas não precisa fazer outras coisas não. Mas tudo que você fez de mal para o seu irmão, se você gerou um prejuízo financeiro ou físico, você tem que ir lá e ajudar ele sim. Restituir o prejuízo financeiro, cuidar dele. Se você gerou um prejuízo físico, né, alguma coisa, machucadura, tem que ir lá sim restituir isso daí. Que Deus te abençoe. Que espero que essa palavra tenha sido luz para o seu coração. Se essa palavra te trouxe para você libertação, tá? Se inscreva no canal aí, se inscreva no canal, compartilhe, tem muita gente presa, irmão. Por isso que eu trouxe luz a esse assunto sobre a oferta de reparação e a oferta que agrada a Deus. É por isso que eu trouxe luz. Eu tenho visto tantos ensinamentos, pessoas que estão, né, em instituições e vivendo uma prisão, vivendo uma exploração, irmão. Exploração mesmo. Então a instituição que pega esses rituais do Antigo Testamento, né, da antiga aliança, é porque ela quer arrecadar dinheiro, além do dízimo e da oferta. Amém? Então, irmão, se você não é judeu, se você seus pais não são judeus, irmão, essa cultura não é para você, não é para mim. Paulo, ele fala lá em Gálatas, lê Gálatas capítulo 1, capítulo 2, livro de Gálatas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, lê lá, irmão. Paulo, ele chama severamente a atenção de Gálatas, ele chama severamente. Então lê lá, irmão, conhecereis a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau. Deixa aí sua dúvida, qualquer dúvida que você tiver, pergunta aí embaixo, deixa sua mensagem, que eu vou estar fazendo um vídeo respondendo a sua dúvida, trazendo clareza para você à luz da palavra de Deus. Amém? Até mais.